Bom dia, meus alunos e alunas da disciplina de Práticas Integrativas e Complementares. Essa é a nossa primeira videoaula. O objetivo dela é fazer uma articulação entre os dois artigos que eu enviei e postei no Moodle, na plataforma Ava Moodle, com a intenção de que vocês entendam alguns elementos que articulam ambos os artigos e que vocês também consigam pensar para além do que os artigos trazem. Então as aulas elas não são simplesmente uma explicação dos artigos, porque os artigos são autoexplicativos, você lê e você compreende. Na verdade, a intenção da aula é contribuir para que vocês entendam outras relações possíveis que possam ir construindo o conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Bom, o primeiro artigo sobre o holismo nós abordamos na primeira aula presencial que nós tivemos, primeira e segunda. Eu acho que só na segunda, porque na primeira nós discutimos como seria organizada a disciplina. O primeiro artigo, holismo, ele apresenta o conceito de holismo, que é uma perspectiva que adota a compreensão do todo de maneira integral e considera também que as partes elas estão interrelacionadas. Então não existe um todo sem partes, e as partes elas determinam a configuração do todo. Onde eu quero chegar? Na ideia de que nós, seres humanos, não somos apenas um amontoado de órgãos separados e independentes. Nós somos vinculados a tudo que nos cerca. E assim acontece com todos os outros seres vivos e com todo o planeta em que nós vivemos, né? Com toda a nossa existência. Então tudo nos afeta, seria mais ou menos um dos princípios do holismo, porque nós estamos interligados a tudo e a todos. Exemplo é essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo afetados sobre vários aspectos: ambiental, econômico, emocional. E por falar nisso, eu espero que vocês estejam bem. É um momento que a gente precisa ter resiliência e nos enxergar como parte de todo. E nos enxergando como parte do todo, ficar em casa para proteger o todo. Voltando ao artigo, especificamente, a autora vai apresentar quais são as contribuições teóricas que fizeram com que o conceito surgisse e quais são as possíveis aplicações do conceito holismo ao universo da saúde, ao campo da saúde. E, fundamentalmente, ela começa, no comecinho do artigo, ela diz: para que o holismo seja uma realidade adotada, né, pelo campo da saúde, é preciso transformar tanto a perspectiva dos profissionais e, consequentemente, a perspectiva da formação profissional e dos serviços oferecidos aos cidadãos. Então, nós precisamos entender que a especialidade ou olhar o sujeito a partir das suas partes é importante, mas o fundamental é entendê-lo como um todo, como integral. E é esse conceito também de integralidade que sustenta o segundo artigo, que vai falar sobre saúde mental. Por que eu escolhi esse artigo e pensei em associá-lo com o holismo? Para que nós pudéssemos entender que saúde mental não é algo que está apenas associado aqui, exclusivo ou sustentado apenas no meu cérebro, na minha cabeça, nas minhas experiências pessoais. A saúde mental, ela está diretamente vinculada à cultura em que o sujeito está inserido, ou seja, ao mundo social, às expectativas que são apresentadas nesse mundo social, a realidade econômica, as pressões que esse sujeito sofre em função dessas expectativas. Vamos colocar, por exemplo, o adoecimento mental associado à baixa autoestima, em função do padrão de beleza que é imposto para nós, tanto homens como mulheres, mas de maneira mais cruel para as mulheres. Inclusive,
em muitas formas nós somos, né, de muitas maneiras nós somos desqualificadas por causa da nossa forma física, que não está e nem estará no padrão, porque o padrão ele é extremamente excludente, ele foi feito por uma mentalidade europeia, então não cabe a nós latino-americanos, que somos resultado de uma mistura genética extremamente diversa, querer ou acreditar que a gente pode chegar num padrão europeu, né? Até nós temos aqui padrão europeu, nós temos no sul do Brasil pessoas que se enquadram, mas nós não temos que nos referenciar nesse padrão. Infelizmente é o padrão dominante. E esse padrão dominante adoece. Eu costumo dizer que para evitar adoecimento mental relativo à autoestima, a gente precisa ter muita força, porque o padrão está em todos os lugares. E em todas as revistas, na mídia, né? E ele é imposto. Sorte que a gente tem visto isso mudar nos últimos tempos. Bom, continuando, qual é o outro elemento que pode provocar adoecimento mental? A violência. A violência, e a violência física, obviamente, mas uma violência que nem sempre a gente consegue identificar em nós mesmos, que é o silenciamento. Então, quando a gente não permite, por exemplo, com as nossas crianças, que as crianças digam o que elas sentem, ou que a gente não permite que elas também coloquem os seus medos, lidem com as suas emoções, nós estamos também violentando. E eu sou de uma geração em que isso não era considerado violência. Então, a minha geração, quando criança, nós fomos silenciados. Sem dúvida nenhuma, a gente não tinha direito de falar sobre aquilo que a gente sentia, pensava, sobre os nossos medos. A gente às vezes até interpretava, percebia coisas que os adultos, o mundo adulto estava construindo à nossa volta, mas a gente não tinha o direito de falar. Então o silenciamento é uma violência. E além disso, do silenciamento, as violências do âmbito que atinge o sujeito no seu cotidiano, que tanto pode ser relacionadas à autoestima, porque nós não estamos necessariamente no padrão, como a violência também do silenciamento, a nós não é permitido que a gente diga o que a gente pensa sobre as coisas que estão acontecendo. Nós temos também um outro elemento que é fundamental nesse processo de adoecimento mental, que é o fato de que nem sempre nos dão a oportunidade de viver uma vida econômica de qualidade, né? Nós não temos todas as mesmas condições econômicas, né? E por isso colocam para nós que é necessário que a gente supere essa condição e que a gente seja competitivo, que a gente seja muito bom em tudo. E é preciso fazer crítica também a esse determinante social, porque nós não temos que ser mulheres maravilhas ou super-homens, porque nós somos seres humanos, e seres humanos são sujeitos ao erro, estão sujeitos ao medo, sujeitos à decepção, à tristeza. Então, reconhecer a humanidade em nós é um passo importante para que a gente se proteja do adoecimento mental. E cobrar dos outros que todos sejam bem-sucedidos, isso significa quase sempre ter uma boa relação com o mercado, ser reconhecido e ganhar um bom salário, é impor para todas as pessoas que elas sejam iguais e tenham as mesmas aspirações. Nos Estados Unidos, eles separam fundamentalmente as pessoas, né, a cultura, a mentalidade americana, entre perdedores e vencedores. Os perdedores são aqueles que não conseguem ser bem-sucedidos financeiramente, né? Não conseguem ter uma posição de reconhecimento financeiro, reconhecimento status, etc. E os perdedores, ou melhor, esses são os perdedores. Os vencedores são os ricos, fundamentalmente são os ricos. E eles separam, e a gente já viu isso em séries, em outros momentos, em outros
outras manifestações, né, que fazem referência à cultura americana, dessas duas categorias, perdedores e vencedores. E copiar esse modelo é também abrir mais um caminho para o adoecimento mental, porque nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades, nem todas as pessoas conseguem fazer muito bem as mesmas coisas. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em gravar esse vídeo. E confesso para vocês que eu não fui preparada para dar aula EAD, e eu tenho certeza que as minhas aulas presenciais são muito melhores, porque eu gosto de olhar no rosto das pessoas, ver como é que elas estão respondendo e interagindo comigo, com as coisas que eu estou falando. E gosto de parar também para escutá-las. Tem plataformas que permitem que a gente faça essas aulas online, mas eu vou confessar para vocês, agora que eu estou aprendendo a lidar com esse Moodle, eu gosto mesmo de falar olhando no rosto das pessoas. Mas é o que a gente tem para hoje. E vamos tentar aproveitar da melhor maneira. Então, não me considero uma perdedora por isso. Pelo contrário, eu me considero alguém que gosta do contato, né, físico e do olhar, né? Alguém que é diferente. Eu não sou um expert em tecnologias, tenho certeza que outros professores vão postar aulas muito melhores, e eu não me sinto menor ou uma perdedora por isso. Só para dar um exemplo relativo ao que eu estou falando. Bom, o texto vai dizer que é a modernidade, o texto sobre o adoecimento mental, que a modernidade é um elemento, é um espaço onde se produz adoecimento mental em função dessas cobranças e em função da crença de que nós, seres humanos, temos que nos adaptar a um processo de produção contínuo, que é isso que está acontecendo agora, né? O mundo está parado, mas nós acreditamos que é possível manter a produção do conhecimento. E aí a gente manda quem pode e obedece quem tem juízo, que é o meu caso. Então, considerando essa questão da modernidade, da produtividade, a produtividade ou a cobrança pela produtividade também é um outro elemento de adoecimento mental. E é preciso que a gente tenha cuidado e que a gente sempre olhe para dentro de nós mesmos. Eu faço o meu melhor, mas também não vou me cobrar para que eu seja o melhor entre todos aqueles que estão fazendo. Ou seja, eu faço o que eu consigo fazer e aceito as minhas limitações e as minhas habilidades e possibilidades. Retomando então a relação entre o holismo e a saúde mental. Não é possível entender adoecimento mental apenas como uma condição fisiológica ou psíquica. É preciso colocar o adoecimento mental dentro de um todo. E esse todo implica na cultura que o sujeito vive, e essa cultura vai determinar quem esse sujeito deve ser, como ele deve se comportar. Aí a gente pode ver, por exemplo, alguém que tem uma orientação sexual diferente, dentro de uma cultura heteronormativa, que é o caso da nossa, vai sofrer muito pressão para que negue a sua orientação diferenciada, né? Sua orientação diferente. Diferente, uma vez que a gente tende a dizer que existe algo que é normal e diferente, quando na verdade a cultura vai dizer que o normal e o diferente depende de onde você está, depende da sua realidade regional, emocional, sua realidade econômica. Então diferenças, na verdade, elas são a normalidade. Ou seja, ser diferente é normal. Então nós somos constituídos por uma sociedade dos diferentes. Nós não somos iguais nas nossas orientações sexuais, no nosso padrão de beleza, ou na nossa religião, nos nossos hábitos alimentares, nem fisiologicamente, nem emocionalmente, nem culturalmente, nem economicamente, nem ambientalmente. Então, olhar o adoecimento mental a partir de uma perspectiva holista é considerar que ele é resultado do mundo social e também, muitas vezes, do ambiente geográfico. Então a gente sabe que existem sociedades mais frias
as pessoas tendem a ser mais depressivas. E, por exemplo, no sul do Brasil, nós temos uma cidade que é considerada a capital da depressão, que é Pomerode, em Blumenau. Eu não sei, esse é um dado um pouco antigo, né, que eu trago, mas eu não sei se ainda permanece. Mas tinha muito suicídio em Pomerode, que é uma cidade bem a 20 minutos de Blumenau. Acho que eu já tinha falado isso para vocês. Mas as características ambientais que obrigam as pessoas a ficarem em casa, né, no caso de cidades muito frias, elas também interferem na tristeza e, consequentemente, no adoecimento mental. Esse momento que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena, isolamento sanitário, é um momento que, infelizmente, traz essa propensão para o adoecimento mental. Por isso que é importante que a gente tenha cuidado, que a gente não fique muito tempo nas redes sociais, porque, infelizmente, elas estão só trazendo as notícias do momento que não são muito boas. A gente precisa se informar, óbvio, mas que a gente saiba dosar também esse número ou essa quantidade de informação que a gente está buscando, né? A gente precisa fazer outras coisas, fazer uma rotina, organizar mesmo, para poder tentar sair desse ciclo de adoecimento. Então, retomando a articulação entre o holismo e o adoecimento mental. O adoecimento mental, ele é resultado de um processo global, onde o sujeito está inserido. Então, qualquer desvio que a sociedade considera desvio em relação ao que seria normal, a gente paga com um preço muito alto, que é o preconceito, a exclusão, o silenciamento, né, a subalternidade, a invisibilidade. Então, por exemplo, a gente pode citar uma orientação sexual diferente, a gente pode citar a condição de alguém que estaria acima de um padrão de peso, né? Crianças negras, indígenas, mulheres pobres da periferia, mulheres negras, pessoas de religiões diferentes, entre aspas, diferentes também, não cristãs, né? Fundamentalmente não cristãs, também sofrem preconceito. Então, o texto os artigos eles vão mostrar que é preciso olhar o adoecimento mental a partir do todo, assim como outros tipos também de adoecimento. Eu citava na última aula que nós tivemos que muitos dos especialistas em estômago, os gastros, eles não passam remédio, mas não passam uma orientação alimentar. E nem encaminham necessariamente a pessoa para o nutricionista. Então é uma visão extremamente fragmentada do estômago. E é possível, já existem pesquisas que mostram que o estômago está diretamente associado às emoções, que o bom funcionamento do estômago está associado às emoções. Só tem 2 minutos de vídeo. Eu propus a mim mesma fazer um vídeo de 20 minutos para não ficar muito cansativo, até porque essa é a orientação do Moodle, né, que os vídeos sejam curtos, que as aulas sejam curtas. Então eu quero que vocês tentem ler o texto, façam aquelas atividades que eu solicitei, e que vocês tentem fazer essa articulação para além do que o texto diz, e apliquem também nesse momento que nós estamos vivendo, momento de quarentena, de isolamento sanitário, e que a gente possa passar por isso de uma maneira melhor e que seja um espaço de aprendizado para nós. Está sendo aprendizado para mim, que estou presa aqui na minha casa com a minha filhinha de 8 anos, que vocês já conheceram, e que não é nada tranquila, mas ela está me dando uma lição, porque ela está conseguindo, junto comigo, articular o cotidiano aqui, o dia a dia, né? Está sendo muito legal para nós. E eu espero que vocês também estejam passando por isso muito bem, e que logo todos nós possamos nos encontrar novamente. Como eu falei no meio do vídeo, eu gosto de cara a cara. Vou continuar postando, na próxima semana eu vou postar mais uma aula. Será uma aula por semana, articulada junto com a leitura dos textos. E muito obrigada, peço desculpas se o vídeo não ficou legal. Realmente é o meu primeiro vídeo. Eu não sou especialista em tecnologias digitais. Nem fico postando nada no Instagram. Nunca fiz um vídeo pro Instagram, como diz a coleguinha da minha amiga, da minha filha. Então, desejo para vocês força, tranquilidade, saúde para vocês e para os seus familiares. Um beijo, tô com saudades. Fiquem com Deus.